Você não diz amém? Por que você não diz amém? Amém assim gostoso, amém. Porque é uma graça maravilhosa. Sabe o que é graça? Graça é um dom imerecido, é uma coisa que você não merece e que você tem que aceitar pela fé. É de graça. E aí quando eu olho para mim mesmo, e quando eu olho para mim mesmo, quando você olha para você mesmo, você vê que você não merece. A salvação é muito grande, você não merece. Você tem que queimar mesmo. Você acha que você tem que pagar mesmo, você tem que, sabe, que você, entendeu? É assim que nós achamos. E nós somos muito justiceiros, irmãos. Nós somos muito justiceiros. Lembra de Davi? Quando Davi contou lá o povo, quando ele contou o povo, e que ele não devia ter contado, porque ele contou porque ele queria se engrandecer, ele queria se envaidecer, ele queria saber o exército que ele tinha, que ele achava que ele era o maior rei da terra, que ele era poderoso, então ele foi contar o exército dele. E Deus chegou para ele: Davi, você não devia ter feito isso. Vem cá, você vai receber as consequências do seu pecado. 3 coisas, e Deus fez 3 propostas para ele. Lembram qual delas ele escolheu? Ele diz assim: Senhor, caia eu na mão do Senhor e não na mão do homem. Ele preferiu cair nas mãos de Deus. E aí veio uma praga, e essa praga começou a alastrar no meio do povo, e aí ele orou a Deus, ele ofereceu sacrifícios, e Deus interrompeu aquilo que disse que faria, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Este é o nosso Deus. Aceite cada dia, não tenha medo de ir a Deus. Aí tem pessoas: mas Senhor, pastor, eu peco sempre no mesmo pecado, eu vou sempre a Deus pedindo perdão pelo mesmo pecado. É verdade. E o diabo vem e diz assim: Deus não te perdoa mais, você já foi longe demais. Ele começa a acusar, porque ele é o acusador dos irmãos. O trabalho dele é acusar. Não tenha medo de ir a Deus. Vá sempre ao Senhor e aceite de graça. E diz assim: eu não mereço, mas eu aceito. Vocês sabem que as nossas células, as células do nosso corpo, elas estão constantemente se reproduzindo de forma ordenada para substituir tecidos e células que morrem, né? Porque existe, por causa do pecado, esse ciclo de células que estão constantemente morrendo no nosso organismo. E aí existe uma reconstituição celular. Um exemplo bem claro, bem visível que nós entendemos é quando nós nos cortamos, nos ferimos, né? O corpo manda uma bateria, e aí tem todo o processo que o pessoal da área médica entende melhor do que eu, mas existe uma reconstituição celular. Pode ficar uma cicatriz, mas as células se reconstituem. Existe uma renovação, porque as células se reproduzem. Quando existe uma alteração no DNA da célula, e ela se torna uma célula louca, ela começa a se reproduzir desordenadamente, com informações distorcidas. Disse que aparece um tumor, e pode ser cancerígeno. Câncer é um nome dado a uma série de doenças, há mais de 100, que se caracteriza pelo crescimento desordenado de células normais. Células que se reproduzem fora do critério celular da célula original. Células doentes, enfermas. E aí elas vão atacar tecidos e órgãos, e você conhece o resultado. Esta e qualquer outra degeneração, diz a Bíblia, que é produzida pelo pecado. Nos dias de Jesus,
O pecado foi comparado à lepra. A lepra era a pior doença que havia na época. A lepra. Uma pessoa leprosa estava condenada à morte. E aí era isolada da comunidade. A lepra então passou a ser símbolo do pecado. Porque assim como a lepra corrói e vai matando lentamente, vai destruindo lentamente, o pecado também mata. Assim como a lepra, quando não mata, deixa marcas profundas e lesões profundas, o pecado, mesmo perdoado, às vezes o indivíduo leva a vida inteira as consequências de sua desobediência e de seu pecado. Quando eu era jovem, não sei se já lhes contei, eu fui fazer uma semana de oração, era estudante ainda, numa igreja no interior do Paraná. Num determinado dia, um irmão me disse: pastor, eu quero que você me acompanhe numa visita que faremos a um casal de irmãos da igreja que faz muito tempo que eles não vêm à igreja, eles moram num sítio muito isolado. Eu falei, ok, e fomos. Eu e ele apenas. Andamos muito num lugar assim de sítio, tá? Chegamos numa porteira. E ele falou: pastor, nós vamos deixar o carro aqui e vamos subir a pé. Nós vamos lá naquela casa, que ficava numa montanha, no meio de um pasto assim. Fomos andando. No caminho ele falou assim para mim: pastor, tem só um detalhe. Este casal, eles são leprosos. É um casal de irmãos leprosos, marido e mulher. A lepra está controlada, não haverá perigo de contágio, não se preocupe. Tá bom. Fiquei assim um pouco, nunca tinha me confrontado com essa realidade e fomos. Chegamos, batemos palma, bastante, esperamos, de repente apareceu uma mulher na janela, toda deformada. Não havia cartilagem do nariz, apenas um buraco no lugar do nariz. Havia pedaços faltando aqui dos lábios, né? Pedaços da orelha. E ela nos recebeu com um sorriso estranho, mas era um sorriso único que ela tinha. E aí quando abriu a porta, veio o marido, e quando o marido me cumprimentou, só tinha a palma da mão e uns toquinhos assim, pequenos. E ele também tinha lesões muito acentuadas nas cartilagens do corpo. Estava tudo cicatrizado, não havia nenhuma ferida exposta, né? E ali conversamos com aqueles irmãos lesados pela lepra. Controlada, mas que deixou lesões. O pecado é simbolizado pela lepra. A lepra é símbolo do pecado. O pecado produz lesões. Eu não sei como isso se processa, mas eu fico pensando comigo assim: o pecado é como um vírus de computador. Para a gente entender, é como um vírus. É como um vírus que entrou no sistema operacional da máquina. E lá no sistema operacional, ele mudou a configuração. Ele começa a dar informações, a mexer, a bagunçar com a máquina. E você não tem antivírus. Humanamente falando, não tem antivírus. É um vírus que um dia afetou a nossa estrutura, não sei, mental, genética, não sei em que lugar, mas alterou. Isto é o pecado. A Bíblia define pecado em 1 João 3, verso 4. Vamos abrir a Bíblia, um texto conhecido, mas seria bom a gente ler. 1 João, capítulo 3, verso 4. João, capítulo 3, verso 4. Veja como a Bíblia define pecado.
1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride o quê? A lei de Deus. De fato, pecado é a transgressão da lei. Esta palavra transgressão eu já estudei um dia aqui. A palavra original grega, ela é muito mais forte do que meramente transgressão, porque na nossa mente, transgressão é uma rebeldia, um ato, uma atitude. Só que a palavra original que aparece aqui, traduzida por transgressão, que é hanomian, não é transgressão como mera transgressão, é um espírito de rebelião. Então pecado é rebelião, é um espírito de rebeldia contra a vontade soberana de Deus, contra a lei de Deus. Isto é pecado, que em outras versões foi traduzido por iniquidade, o iníquo. Isto é pecado. Então pecado não são somente atitudes, mas pecado é um estado, é uma situação. Eu não tenho outra palavra para estado. É um estado, o estado do que o indivíduo está. É uma situação que se demonstra, que se revela em atitudes. Isto é pecado. Esse estado é que gera atitudes pecaminosas e ações pecaminosas. O pecado então é um câncer, nós podemos comparar hoje como um câncer. A lepra está controlada, o câncer ainda não, como se fosse um câncer. Um câncer, um negócio que vai nos destruindo de dentro para fora. Isto é pecado. Quando a ciência da psicologia começou a estudar o comportamento humano, né? E isso foi, acho que no início do século passado, a Cláudia poderia me ajudar mais precisamente, mas foi no início do século passado, ali por volta de 1905, 6 por ali, que começaram a estudar, surgiu a psicologia como ciência mesmo. Eles começaram a perceber, os psicólogos ateus ou deístas, que não têm muito envolvimento com Deus ou com a religião, eles começaram a perceber que o conceito religioso de pecado atrapalhava o tratamento. E era um negócio que incomodava, né? E aí o homem moderno, ele tentou tirar da cabeça das pessoas esse conceito de pecado. Porque esse conceito trazia culpa. E a culpa gerava problemas psicossomáticos e uma série de distúrbios comportamentais no indivíduo. Então tentou-se remover esse conceito de pecado. E esse conceito quase não existe mais hoje em dia. Por um outro lado, né, a igreja popular, certo? E o popularismo aí, a religião popular, ela criou uma série de coisas em torno desse conceito de pecado. Tudo era pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, porque o conceito de pecado passou a ser usado como um meio de coerção, né? Olha, você não faz isso porque é pecado, eu não faz isso porque é pecado. Olha, você não vai em tal lugar porque é pecado. Os pais usavam, é pecado, Deus está vendo, Deus está te olhando, entendeu? Então, por causa deste extremo, e pelos estudiosos perceberem que esse conceito de pecado extremista começou a gerar uma série de distúrbios nas pessoas, tentou-se apagar esse conceito. E hoje não se fala muito mais sobre pecado, até entre nós como cristãos. Até entre nós adventistas do sétimo dia, não se fala muito. Porque é um negócio antipopular, pecado incomoda, pecado faz mal, né? É um negócio que entendeu? E é mesmo. Só que tem um detalhe, muito importante. Quando é que alguém procura um médico? Ou tratamento, ou toma o remédio? Quando? Quando ela tem consciência de que está doente. Mesmo que não sinta. Você sabe que o câncer, por exemplo, qual é o problema do câncer? É que a pessoa não sente nada. Quando ela começa a sentir distúrbios e procura o tratamento, às vezes já é tarde, porque o negócio já está lastrado. Porque ela não sente dor. Né? Ela não sente dor. Porque a dor, para o contexto de pecado, ela é benéfica para nós, os seres humanos. Porque a dor é um alerta, é um sinal de que alguma coisa está errada. Só que como o câncer não dói, a gente não procura.
Mas quando você tem consciência de que você tem um problema, você procura ajuda. E ao procurar ajuda, você se ajuda tomando a medicação e fazendo o tratamento. Quando nós temos consciência de que nós somos pecadores e de que o pecado é um câncer que vai nos matar, é uma lepra que vai nos matar lentamente, mais cedo ou mais tarde, vai nos destruir eternamente e vai criar uma série de problemas, eu busco ajuda. E a única ajuda que nós temos para o pecado é Jesus Cristo, não existe outra. E aí está o problema da religião popular, que no lugar da única solução colocou um monte de solução que não é solução. E você entende o que eu quero falar, que são os intercessores humanos que não intercedem nada porque não podem fazer nada, é só paliativo. Então vejam, diluir ou diminuir a realidade de pecado não resolve o problema. Porque eliminar o conceito vírus não resolve os problemas criados por um vírus no sistema operacional de um computador. Não vai resolver. Eu tenho que solucionar o problema. O pecado é uma realidade. Todos os seres humanos, quer cometemos ou não atos pecaminosos, nós vivemos num estado de pecado, de rebeldia contra Deus. Ele é um câncer na alma, um vírus que alterou o código original, redirecionando nossa vontade. E se não fosse o Espírito Santo, seria muito mais complicado do que já é. Ignorar este fato é pior do que enfrentá-lo de frente. Nós temos que confrontar. Saídas evasivas e alternativas não é solução. Quer ver um exemplo que você conhece muito bem? Os seres humanos vivem aí, falando de maneira geral, adulteram muito entre si. Há muito envolvimento sexual ilícito entre as pessoas de maneira geral. Só que tem o vírus do HIV, que é um problema. O plano de Deus seria um relacionamento único, monogâmico, um homem e uma mulher abençoados pelo Senhor, vivendo uma vida íntima abençoados por Deus. Só que o povo não quer. Falar isso para eles, então o que se faz? Use, se preserve. É o que se ensina para os jovenzinhos nas escolas, é o que se ensina para nossos filhos nas escolas por aí, né? Não, você tem que usar preservativo, você tem que cuidar, você tem que preservar. Não se ensina a castidade. Não se ensina um comportamento puro, não se ensina a integridade moral, não se ensina o conceito da lei de Deus. Ensina-se uma saída alternativa, que não é saída. Que na realidade leva para um outro lugar, que não é o que Deus gostaria que nós seguíssemos e fôssemos. Por quê? Porque as pessoas se incomodam com o conceito de pecado e com as orientações da lei de Deus, que é antinatural ao ser humano. Mas como tem um problema, que é o vírus do HIV, então a saída é uma solução paliativa, uma saída alternativa. Quando a saída de Deus seria melhor. Como dizer isso para um jovem que ele não deve adulterar, porque adultério é pecado? Isso é absurdo. Com o corpo no auge da produção hormonal, imagine dizer um negócio desse. É o que se fala por aí. Mas o plano de Deus é esse. Saídas alternativas não são saídas. Uma vez eu li um pensamento que diz assim: atalho é o caminho mais curto que me leva no lugar onde eu não queria ir. Atalho é o caminho mais curto que me leva a um lugar onde eu não queria ir. A palavra de Deus nos confronta com a realidade do pecado. Você é pecador. Eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, porque vivemos num estado de rebelião natural contra Deus. Uma das mais claras, diretas
apologias bíblicas sobre o pecado, a causa do pecado e a solução do pecado, num único contexto, foi feito pelo profeta Isaías. E é isso que eu quero analisar com você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e vamos analisar o que o profeta disse aqui para Israel no passado, que é muito real, muito válido para você e para mim hoje. Isaías, capítulo 1, versos 2 em diante. Isaías 1, 2 em diante. Ouçam, ó céus, diz o profeta, escute, ó terra. O profeta está usando a terra e o céu como testemunhas da palavra que ele haverá de proferir. Pois o Senhor falou, então é Deus que está falando. O profeta está apenas reproduzindo aquilo que Deus disse. O que Deus disse? Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram. Olha a palavra revolta aqui, ó, rebeldia. Eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Quando eu era menino, eu tirava férias, às vezes na casa do meu avô paterno. Ele morava num sítio, tinha vacas. Do sítio até o pasto, ele levava as vacas por uma trilha assim, várias vacas, conduzindo para esse pasto. Esse pasto era um pasto coletivo, vacas de vários proprietários pastavam ali. As vacas eram marcadas, etc. No final da tarde eu ia buscar as vacas com o meu avô. E o meu avô ficava na porteira e ele chamava as vacas. Ele fazia assim, co, 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 fazia assim. E eu ficava olhando. E o meu avô, co, co, co. E de repente as vacas iam vindo. E eu perguntava para o meu avô, por que as suas vacas te entendem? Por que elas vêm? E vinham só as vacas dele, as dos outros não vinham. Só as dele. Aí ele pegava esperava todas as vacas se reunirem na porteira, abria a porteira e trazia, conduzia todas para o curral, elas dormiam a noite no curral. Tirava leite, tratava no curral, no dia seguinte de manhã ele tirava leite, tratava no curral de novo e levava de novo para o pasto. A Bíblia diz, o boi conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura dele. Mas o meu povo não me conhece. Deus compara o rebelde que se rebela contra ele, pior do que o quê? É isso daí. Pior do que o animal. Do que o profeta está comparando ao boi e ao jumento. Aí ele diz assim, a nação pecadora, verso 4. Povo carregado de iniquidade. Olha a palavra iniquidade aqui, ó. Hanomian, rebeldia, povo rebelde. Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Olha o quadro. Povo rebelde, ingrato, irreverente, malfeitores. Um indivíduo com feridas da cabeça até os pés. Feridas não untadas. É o quadro, é a figura de linguagem. O pecado faz isso. Iniquidade. Verso 7, o profeta diz, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas pelo fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros dentro de vocês, realidades lá contextuais, devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de vocês, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra.
Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem as instruções do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e cordeiros e bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Deus está falando de uma religiosidade formal. O povo que vinha para a igreja no sábado para adorar a Deus, que se reunia no templo para fazer as festas da Páscoa, que traziam ofertas de animais e queimavam incenso ao Senhor, mas era tudo formal. Saíam dali e viviam uma vida devassa, uma vida de pecados, de imundícia cada dia. E Deus diz: eu estou farto disso. Isso me causa repugnância. Eu não estou interessado nisso. E Deus diz assim, verso 15: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Deus diz que não vai ouvir a oração. Lembra daquele texto de Provérbios que diz que a oração daquele que é pecador, até a sua oração é o quê? Abominável. Agora o que Deus diz? Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Venham, Deus diz, lavem-se, purifiquem-se. Aprendam a fazer o bem. Aí ele fala aqui, lutem pelos direitos do órfão, sejam bons para com as pessoas órfãs, ajudem a causa das viúvas, daqueles que necessitam. Vejam o verso 21, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes, eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Deus está falando de cristianismo prático. Ele diz assim, por isso, verso 24, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória, removerei todas as suas impurezas do passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Deus fala que os pecadores, verso 28, serão destruídos e os que abandonaram o Senhor irão perecer. Aqui está a maior apologia bíblica, num único contexto, da confrontação da realidade do pecado. O que o pecado faz conosco? Qual é o quadro de um pecador? E qual é a solução? O pecado torna a pessoa bruta como um animal. Ela não conhece mais a Deus, o seu Criador. O pecado faz com que a pessoa fique coberta de feridas do alto da cabeça à planta dos pés, espiritualmente falando. Porque o pecado é como um vírus, é como uma lepra,
é como um câncer. E aí Deus diz assim: lavem-se, venham a mim, ainda que os vossos pecados sejam negros ou vermelhos, eles se tornarão brancos e puros como a lã. Não importa o que tenhamos feito, quando reconhecemos que somos pecadores e necessitamos de Jesus Cristo, basta irmos a Ele e Ele vai nos perdoar. E vai perdoar de graça, não vai cobrar nada, irmãos. Não vai mandar conta bancária, não vai mandar cheque, não vai mandar nada. É de graça, é de graça. Deus perdoa. Ele perdoa e perdoa mesmo. E Ele esquece o que nós fizemos. É isso. Vinde a mim, vinde, vem cá, vinde. E eu vou perdoar você. Eu vou aceitar você. E aí Deus diz assim: parem de praticar o mal. Parem de praticar a iniquidade. Sejam bons. Sabe por quê? Porque quando nós somos bons e nós nos interessamos pelos outros, nós evidenciamos. Não é salvação pelas obras. Não é ser bom para ser salvo, mas é ser bom porque foi salvo. Quando você começa, você percebe, quando você se interessa pelos outros, quando você começa a se preocupar pelos outros, quando você começa a prestar atenção em quem não pode retribuir qualquer coisa que você venha fazer, porque existe dois tipos de atitudes. Eu posso fazer alguma coisa por alguém interessado no que ele pode fazer por mim. Mas eu fazer alguma coisa por alguém que não pode fazer nada por mim, eu começo a demonstrar que alguma coisa está acontecendo na minha vida, no meu coração. Vinde a mim, diz Jesus, diz Deus. Vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam negros ou vermelhos, eles se tornarão brancos como a lã e a neve. Deus pode nos perdoar. Não existe pecado que Deus não perdoa. Aí alguém pergunta assim: mas pastor, Deus pode perdoar um bandido, um assassino? Pode. Mas ele não vai ter que pagar, não? Não vai ter que pagar. Nadinha? Não, nadinha. Ele vai talvez sofrer as consequências da desobediência dele, as consequências naturais, mas Deus vai perdoar. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu não acredito. Não, o cara tem que pagar mesmo, o cara tem que sofrer. Deus já sofreu. Aí alguém fala assim: mas isso é injusto. Não, não é injusto, porque Jesus sofreu, Ele que pagou. Ele tem direito. Conhece a parábola? A parábola dos trabalhadores que foram trabalhar na vinha? O homem precisava fazer uma colheita muito grande. Saiu contratar trabalhadores, 6 horas da manhã, não sei, 7 horas entrou um monte, então, vocês vão ganhar um denário para trabalhar um dia inteiro para mim. Ok, 7 horas da manhã um grupo de homens começaram a trabalhar. Quando foi 9 horas, o patrão foi lá na praça, arrebanhou mais um grupo de gente, e os caras começaram, um começou a trabalhar às 7, começou a trabalhar às 9, um grupo começou a trabalhar meio-dia, um outro começou a trabalhar às 2 da tarde, um grupo começou a trabalhar às 3 da tarde, e o cara contratou tudo por um denário. E quando faltava 1 horinha para terminar o dia, ele contratou mais um pouquinho de gente. Na hora de fazer o acerto, aquele grupo que tinha trabalhado desde as 7 da manhã, pensou assim: oba! Porque viu ele fazendo acerto com os outros e começou a pagar um denário para todo mundo. Poxa, o cara trabalhou 1 hora, ganhou um denário. A gente trabalhou o dia inteiro, nós vamos ganhar mais. Na hora de acertar, o que ele deu? Um denário para todo mundo. E você pensa assim: foi injusto. Aí eles reclamaram. E o patrão falou assim: o que eu contratei com vocês? Eu não contratei um denário? Ok, eu contratei um denário. De quem é o dinheiro? É meu, eu dou e faço o que eu quero com o meu dinheiro. Fiquem quietos, eu acertei com vocês o que era justo, o que eu combinei. Vocês não têm nada a ver com o meu dinheiro. Porque tem gente que diz assim: nossa, eu nasci na igreja, desde pequeno nessa igreja, nunca adulterei, nunca matei ninguém, sempre trabalhei na igreja. Agora vem um indivíduo aí que viveu a vida inteira no mundão, na última hora da morte o cara pede perdão e vai para o céu. Ai,
eu vou merecer mais. Não, irmãos, não tem diferença. Não, pastor, mas o ladrão na cruz, o cara na última hora. Pois o ladrão na cruz, na última hora, Jesus disse para ele. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou o que para ele? Hoje, em verdade te digo, em verdade, a palavra grega é amen, né, que aparece ali, do hebraico, amen, amém, que quer dizer assim, é isso mesmo, é verdade mesmo, é isso mesmo. Quando alguém lá em Israel queria falar uma coisa muito importante, ou iria falar alguma coisa muito importante, a pessoa começava dizendo, amen, todo mundo olhava, o que esse cara vai dizer? Por isso que Jesus fala muitas vezes, em verdade te digo. E Jesus falou por ele, amen. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas o cara é ladrão, mas estará no paraíso. Porque depende da graça de Deus, não depende de nós. Aí tem gente que pensa assim, tudo bem, então eu vou viver a minha vida, vou aproveitar esse mundo, e aí na última hora eu vou me arrepender. Só que você não sabe quando é que você vai morrer, e se você vai ter tempo de se arrepender. Por isso é um risco. E se vai conseguir, se vai ter sensibilidades, porque às vezes o pecado destrói as sensibilidades espirituais e faz com que a pessoa não tenha mais percepção. Porque o pecado destrói a nossa mente, a nossa capacidade de perceber as coisas. Por isso é melhor servir a Cristo desde o começo e viver a vida inteira com Jesus. E você que nunca saiu dos caminhos de Deus, você que nasceu nesse caminho, quem nasceu nesse caminho? Levante a mão, deixa eu ver quantos nasceram nesse caminho. Olha, um grupo grande que nasceram nesse caminho. Estão vivendo aí 10, 20, 30, 40, 50, alguns já 60 anos nesse caminho, né, Rubão? 70 anos nesse caminho, né? Andando. Tem que tomar cuidado, porque não pode... Não, mas você sabe o que eu quero dizer? Você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até quando? Até o fim é que será salvo. E quem está em pé, cuide para não cair, lógico. Mas eu quero dizer uma coisa, Flávio, que pessoas assim que nasceram na igreja, como vocês que levantaram a mão, e que nunca abandonaram o caminho de Deus, às vezes ficam pensando assim, eu não tenho o que dizer, né? Eu não tenho o que dizer, o que testemunhar, né? Eu estava conversando com um grupo de moças aqui da igreja, e elas estavam falando isso para mim, pastor, a gente não tem essa experiência de conversão, a gente não sabe o momento que a gente se converteu. É verdade, quem nasceu na igreja não sabe dizer que momento se converteu. Foi batizado juvenil, né? E não sabe o momento que se converteu. E aí não tem história para contar. E eu nunca me esqueço, acho que eu já contei para vocês, lá no NASP uma vez, um pastor foi fazer uma semana de oração, eu era pastor da igreja. E cada dia da semana de oração ele trazia alguém para contar um testemunho. Cada testemunho cabeludo assim, sabe? O indivíduo que matou não sei quem, que era drogado, que aceitou Jesus na cadeia, que na hora H os jovens ficavam impressionados. Cada dia uma história assim, uma história pior do que a outra, aquilo arrepiava. Glória a Deus, sabe o poder da graça para tirar o indivíduo daquele mundo negro. Aí um dia eu chamei o pastor e falei, pastor, vem cá, nós temos que consertar esse negócio da semana de oração. Tem alguma coisa errada na sua semana de oração. O que é, pastor? É o seguinte, nós estamos dando para os nossos jovens que nasceram na igreja uma imagem distorcida de conversão. Como assim? Pastor, nós temos que pegar um testemunho de alguém que nunca matou, que nunca adulterou, que nunca usou droga, que sempre foi obediente e fiel, para a pessoa mostrar o que Deus tem feito por ele. Porque eu disse, pastor, e aí naquele dia eu falei, e trouxe alguém, ele nunca me esqueço, foi o pastor Edilson Valiente que veio contar a história dele, dar o testemunho. E ele disse, eu nasci nessa igreja, nasci num lar pastoral, meu pai era pastor, eu fui para o quartel, fui para o exército, me tornei militar, ele fez aquele CPUR naquela ocasião, mas Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus cuidou de mim, eu quero louvar a Deus. E é o poder de Deus ou não é o poder de Deus? Tanto poder de Deus para guardar, como o poder de Deus para recuperar quem veio do mundão. Só que quem nasceu na igreja não sabe contar essas histórias lindas do que Deus fez por ele. Maravilhas do poder e da graça de Deus. Deus um dia vai dar
a mesma coroa, o mesmo lar, a mesma vida eterna para todos aqueles que o aceitarem como Salvador e ficarem firmes até o fim. Irmãos, escutem, nós somos pecadores, não se iludam. Existe um vírus dentro de nós, e esse vírus é tão bandido, irmãos, tão bandido, que você toma um antídoto, toma uma dose do sangue de Cristo, injeta uma dose do sangue de Cristo, e aquilo é, sabe, estou figurando, não é com desrespeito não, você toma uma dose da graça de Jesus, você toma uma dose da palavra de Deus, e aí o vírus fica, né? Mas de repente, se você não tomar uma dose todo dia, se você não tomar uma dose todo dia, esses dias alguém me falou que é portador do HIV, e essa pessoa me disse: pastor, todos os dias eu tenho que tomar um remédio, todos os dias um coquetel que eu tenho que tomar. Pastor, eu não posso ficar um dia sem tomar, porque se eu ficar um dia sem tomar é um risco. Nós temos que tomar, porque na hora que nós bobeamos, o vírus vem de novo, e aí ataca a gente outra vez, né? É um negócio tremendo. Por isso nós precisamos de Jesus, e que Deus nos abençoe, e que todos nós sejamos vencedores, e que quando o nosso mestre voltar, ele possa olhar para você e para mim, ele vai olhar para você, só para você ele vai olhar para você e vai dizer: que bom que você está aqui, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não desanime da fé, não desista de Jesus, vamos ficar firmes até o fim, porque ainda que tenhamos cometido grandes pecados contra a lei de Deus, Deus pode nos purificar, e agora purificados, a gente ainda vai pecar, a gente vai cair porque o vírus está aí, mas a gente peca no caminho, a gente cai no caminho, e é diferente de cair no caminho do que cair fora do caminho. Cair no caminho e permanecer caído no caminho significa que você vai abandonar o caminho, mas cair no caminho e levantar-se no caminho e permanecer no caminho é o plano de Deus para você e para mim. Não desista do Senhor, não abandone o Senhor, não largue. Senhor, eu nunca te deixarei. Senhor, eu nunca te deixarei. Lembra daquela mulher sírio-fenícia? Senhor, deixa eu comer o quê? As migalhas, Senhor. As migalhas que os cachorros comem. Eu só quero as migalhas, mas eu quero comer da tua mesa. Eu não mereço comer do pão, mas eu quero as migalhas que caem, que os cachorros comem. Eu quero é isso. Curve sua cabeça. Senhor, diga-me o que podemos fazer para te agradecer pelo dom da salvação e da graça de Jesus Cristo. Infelizmente, nosso Deus, existe dentro de cada um de nós um princípio pecador que direciona a nossa vontade de forma contrária à tua, e o Senhor é testemunha quantos problemas o pecado tem trazido para a humanidade e para nós também. Nós te louvamos porque o Senhor assumiu a nossa culpa, nós exaltamos o teu nome porque o Senhor tem nos salvado cada dia, e é por isso que aqui estamos. O Senhor tem trabalhado conosco na nossa mente, no nosso coração, neutralizado o efeito desse vírus destruidor, e por isso nós te louvamos. Muito obrigado, nosso Deus. Obrigado pela promessa, pela certeza de que ainda que nossos pecados sejam vermelhos ou negros, eles podem se tornar puros e limpos e lavados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor sabe que receber o perdão de graça nos incomoda, porque às vezes nós gostaríamos de pagar, mas nós não podemos pagar, por isso Jesus pagou por nós. E obrigado porque Ele acreditou na nossa conta esse preço altíssimo pela nossa redenção e salvação. Ajuda-nos
Dá-nos o Espírito e faça com que cada dia permaneçamos nesse caminho até o fim, para quando Jesus voltar, recebermos a vida que nunca passa, a vida eterna. Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.